significado esta noite que Ele tem nos proporcionado de estarmos aqui neste santuário consagrado ao nome dEle, para nós buscarmos a Tua doce e gloriosa presença em oração e contemplarmos a formosura da Tua face. Eu quero convidá-los a se colocar sobre os pés, por especial gentileza, os que podem. Abram a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quero aqui agradecer a Deus por esta honrosa oportunidade e ao nosso querido pastor Wanderley Loureiro pela confiabilidade que me é confiada em poder estar aqui, servindo a igreja uma vez mais na exposição da palavra. Desde já justificamos aqui a ausência do nosso pastor, que está presente no templo, porém está em atendimento pastoral, servindo ao Senhor também neste serviço. E nós estamos aqui para abrir a Bíblia e estudá-la com a Igreja de Cristo aqui presente. Provavelmente iremos até às 20h45, pois temos um relatório financeiro para estar apresentando à igreja. Mas Deus continue sendo glorificado esta noite, no nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo de número 4. Eu quero poder dar sequência em um assunto que iniciei com a igreja semanas atrás, falando um pouco sobre a unidade cristã, com base nos 6 primeiros versículos deste capítulo 4, e eu quero poder sequenciar a nossa reflexão, lendo agora o versículo 7 ao versículo de número 12. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 12, está escrito assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas versões diz mestres. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E os presentes digam amém. Assentai-vos, meu muito obrigado. Os que podem, mantenham o texto sagrado aberto, mesmo tendo a possibilidade de conferi-lo aqui na minha retaguarda. Amados, dai-me a sua atenção dentro destes minutos que temos para meditarmos no que o Senhor Deus tem proposto ao nosso coração para esta noite. Na oportunidade que tivemos algumas semanas atrás, falamos um pouco pertinente a esta carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso. Não se faz necessário recapitular com os irmãos tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi transmitido aqui na contextualização desta carta.
Mas vale destacar aos amados irmãos, uma vez mais, que Paulo, aqui neste capítulo 4, ele aborda dois assuntos de suma importância. O primeiro assunto abordado por Paulo neste capítulo 4 é o assunto da unidade cristã. O segundo assunto abordado por Paulo neste capítulo 4 é acerca da santidade. Então, o pastor Paulo, o mestre Paulo, o teólogo Paulo, o apóstolo Paulo, o pregador Paulo, ele traz estes dois assuntos para a igreja que estava em Éfeso, pois Paulo entendia pelo Espírito que era necessário falar acerca destes assuntos para esta igreja, para que esta igreja entendesse, não apenas de maneira teórica, mas também de maneira prática, a necessidade de preservar a unidade e de viver também em santidade. Eu disse aos irmãos na oportunidade passada que o capítulo 4 ao capítulo de número 6 desta carta é a parte prática daquilo que Paulo ensina no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo de número 3. Quando chega no capítulo 4, Paulo ele vai trazer ensinos de teor mais prático, ensinos de teor mais prático. E é exatamente isto que Paulo aborda aqui neste capítulo 4, quando ele transmite estas verdades inseridas aqui dentro deste capítulo 4. E na primeira parte, eu comentei com os irmãos, dentro deste capítulo 4, existem 3 elementos destacados por Paulo dentro desta primeira parte do capítulo 4, que é onde ele fala sobre a unidade cristã. O primeiro elemento é exatamente sobre a unidade, a necessidade de preservar a unidade. E eu disse aos irmãos que a unidade no seio da igreja, ela não é criada. A unidade, ela é preservada, porque esta unidade entre nós foi criada por Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi Cristo quem fez a parede da separação cair, e mediante a obra dele na cruz, tanto de gentios e judeus, ele formou um único povo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso eu afirmo, eu atesto para os irmãos, com base na palavra de Deus, que a unidade no seio da igreja, ela não é criada. A unidade no seio da igreja, ela precisa ser preservada, pois quem criou a unidade foi o Senhor Jesus. Um segundo elemento destacado por Paulo nesta primeira parte do capítulo 4 é exatamente a distribuição de ministérios no seio da igreja, para que estes ministérios trabalhem para a manutenção da unidade e para o crescimento de cada um de nós para a maturidade. E o terceiro elemento destacado por Paulo é exatamente a maturidade de cada um de nós, o nosso crescimento e a nossa maturação, a nossa maturidade, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo elemento destacado por Paulo, e é sobre ele que eu quero aqui pincelar para os irmãos, será até o assunto da próxima lição da nossa escola bíblica dominical, mas eu quero já lançar luz para os irmãos acerca daquilo que já vai ser abordado no próximo domingo, por quem vai ministrar a aula dominical. O apóstolo Paulo, ele vai abordar exatamente sobre
esta distribuição de ministérios, para que estes ministérios venham atuar no seio da igreja. E estes ministérios precisam atuar de maneira tal que estes ministérios, eles trabalham na unidade da igreja e ao mesmo tempo estes ministérios trabalham no crescimento de cada um de nós individualmente. As mãos daqueles que recebem estes ministérios mencionados por Paulo aqui no capítulo 4, especialmente no versículo de número 11, estes ministérios trabalham com as suas mãos para a preservação da unidade da igreja, e estes ministérios trabalham para o crescimento de cada um de nós individualmente. Por isso que no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, Paulo ele vai falar desta diversidade que existe no seio da igreja. Existe uma diversidade, nós somos pessoas diferentes, com personalidade diferente, mas por causa da operosidade do Espírito Santo em nosso meio, mesmo havendo esta diversidade, todos nós trabalhamos para um bem comum. Este bem comum é a edificação do corpo de Cristo. E no capítulo 4, versículo de número 7, Paulo ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E se eu perguntasse esta noite, quem sabe a medida do dom de Cristo aqui, eu acredito que absolutamente ninguém ousaria levantar e dizer: eu conheço a medida do dom de Cristo. Eu particularmente, eu não sei qual é a dimensão, qual é a medida do dom de Cristo, mas eu experimento este dom. Nós experimentamos este dom. Nós não sabemos a dimensão deste dom, nós não sabemos a medida deste dom, mas de uma coisa sabemos, que Ele nos concede este dom para que possamos realizar a sua obra. Aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 8, ele vai se utilizar de uma imagem muito interessante. Esta imagem utilizada pelo apóstolo Paulo é tomada por ele no Salmo de número 68. Esta imagem usada por Paulo é de um rei que volta vencedor para o seu reino, mas este rei volta com os despojos. E quando ele chega no teu reino, ele distribui presentes para os seus súditos, para que os seus súditos venham se alegrar, para que os seus súditos venham trabalhar para o crescimento deste reino. E é exatamente isto que Paulo ele utiliza aqui, para mostrar aquilo que Cristo fez, ao descer, ao cumprir a sua obra redentora, ao morrer, ao descer às partes mais baixas da terra, ao anunciar a sua vitória, ao ressuscitar, ao ser assunto ao céu e ao se assentar à destra do Pai. Quando ele se assenta à destra do Pai, vai se cumprir exatamente o que Paulo está escrevendo aqui. Ele vai distribuir dons para os homens, ele vai conceder talentos espirituais individualmente, para que aqueles que recebem estes talentos, estes dons espirituais, venham trabalhar no seio da igreja. E o propósito de Cristo distribuir estes dons individualmente é para aqueles que recebem estes dons venham manter o seu ministério ativo, para que este ministério ele contribua para a preservação da unidade da igreja, e ao mesmo tempo para que este ministério que recebemos venha contribuir também para o crescimento de cada um de nós
individualmente até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Então Cristo é aquele que concede dons ministeriais. É chamado por nós de dons ministeriais, mas na verdade a natureza destes dons é espiritual, mas é chamado por nós de dons ministeriais, didaticamente, depreendendo esta ideia ao fazer a leitura do texto, mas a natureza destes dons mencionados por Paulo aqui, no capítulo 4, versículo 11, é uma natureza espiritual, como também os dons espirituais mencionados por Paulo no capítulo 12 da primeira carta dele aos Coríntios, bem como também no capítulo 12 da carta dele aos Romanos. Então, todos os dons mencionados por Paulo, essencialmente é espiritual, a natureza deles é espiritual, mas trabalhamos de maneira didática para exemplificar para os irmãos que o teor, o cunho destes dons é de caráter ministerial. E Paulo é alguém que sabe o que é ministério. Paulo não é alguém que desconhece ministério. Paulo não é alguém que apenas ouviu falar de ministério. Paulo é alguém que conhece ministério na sua plenitude. Paulo é alguém que conhece de ministério na dimensão que Cristo conhecia, porque ele mesmo havia recebido de Cristo o ministério que ele exercia. E eu falo ministério no singular, mas o ministério do apóstolo Paulo, ele teve muitos desdobramentos. Ele se apresentou com muitos aspectos, mas eu utilizo aqui ministério no singular, porque foi Jesus quem deu o apóstolo Paulo este ministério que se expressou de vários aspectos. Paulo, no capítulo de número 3 desta carta, versículo de número 7, observe o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 3, versículo 7 da carta dele aos Efésios: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Paulo estava falando: eu só exerço o que exerço porque eu recebi o dom de Deus. Eu só faço o que faço porque eu recebi o dom de Deus. E este dom só alcançou o apóstolo Paulo, porque ele vai declarar no final que me foi dado segundo a operação do seu poder. O poder de Deus operou e o apóstolo Paulo recebeu o dom de Deus para ser ministro do Evangelho. Eu gosto da expressão do escritor anônimo da carta aos Hebreus. No capítulo de número 5, versículo 4, ele faz uma declaração, amados, que é um confronto, que é um choque de realidade ministerial, e para aqueles que exercem, e para aqueles que querem exercer ministério no seio da igreja. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: e ninguém toma para si esta honra. Que honra que ele está fazendo alusão? A honra de dizer que presta um serviço sagrado na casa de Deus, a honra de dizer que presta um serviço para o reino de Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Olha que peso tem esta palavra, amados. Como Arão foi chamado, Deus falou com Moisés: eu estou chamando Arão, teu irmão. Como Arão foi chamado, a vara de Arão floresceu, porque Deus confirmou o chamado de Arão para ser sumo sacerdote. Arão, ele não entrou no ministério por conveniência. Arão entrou no ministério por convicção e por chamada divina.
Então, aquele que exerce ministério, ele precisa ter esta convicção, esta certeza de que ele recebeu este dom de Deus. E quando esta pessoa ela tem esta certeza, ela tem esta convicção de que recebeu o dom de Deus para tal, não tem absolutamente nada e ninguém que consiga parar aquele ou aquela que recebeu este dom de Deus. Esta pessoa não fica acuada, essa pessoa não fica recuada, essa pessoa não fica amedrontada, essa pessoa ela não fica estatizada, porque ela é movida pelo Espírito de Deus, ela é movida pela palavra de Deus, porque foi depositado dentro deste vaso de barro um tesouro, para que este vaso de barro trabalhe de tal forma que a excelência do poder não seja do vaso, mas do oleiro. E Paulo está trabalhando exatamente sobre estes dons. Sobre estes dons. Então ele toma a imagem de um vencedor, de um rei vencedor, que está voltando para o seu reino e distribui presentes. Ele está distribuindo presentes. Mas ele não está distribuindo presente a quem quer. Ele está distribuindo dons para quem ele quer. Há uma grande diferença, até porque ministério não reside apenas na minha vontade. Ministério primeiro reside na vontade de Deus. Ele chama, eu atendo o chamado dele e cumpro o ministério no qual ele está me vocacionando a cumprir. E Paulo ele está falando que estes ministérios que são outorgados, que são concedidos por Jesus no seio da igreja, estes ministérios, eles são distribuídos individualmente, para que aqueles que recebem, trabalhem na preservação da unidade da igreja, e trabalhem também no nosso crescimento individual, para a nossa maturação, para a nossa maturidade. Quem dá o ministério? Paulo, neste capítulo 4, versículo 11, ele diz assim no começo: e ele mesmo deu. Ele mesmo quem? Jesus. E ele mesmo deu. Existe uma passagem bíblica que exemplifica bem esta verdade. Quando nós lemos Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 6, mas principalmente o escrito do Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 3, a partir do versículo de número 13, nós temos ali exemplificado como funciona a vocação ministerial dentro da perspectiva de Cristo. Por quê? Com base em Lucas capítulo 6, bem como também em Marcos capítulo de número 3, Jesus ele sobe ao monte para orar. Lucas capítulo 6 vai registrar que Jesus passa a noite em oração. E a ideia ali, no texto grego, é que ele está em diálogo com o Pai. Ele está conversando com o Pai. Vale lembrar que Jesus ele inicia o seu ministério público, e quando ele inicia o seu ministério público, muitos passam a segui-lo. E estes que passam a seguir o jovem mestre da Galileia, eles passam a ser caracterizados como discípulos, aprendizes. Mas Jesus ele precisava fazer uma seleção ministerial naquele grupo maior que já era uma realidade. E o que ele vai fazer? Ele vai subir ao monte, ele vai dialogar com o Pai a noite inteira, e quando ele desce do monte, ele desce sabendo quem ele vai chamar. E quando ele desce do monte, o capítulo de número 3 do texto de Marcos, versículo 13, o texto diz que chamou para si.
e chamou para si. Observe que Jesus, quando ele chama alguém para o ministério, primeiro ele não está chamando para o ministério, ele está chamando para ele. Porque se este que está sendo chamado para o ministério for dele, esta pessoa se dedicará ao ministério de maneira incansável. Isto aqui é muito sério. Existem pessoas que vêm para o ministério, mas não vêm para Cristo. Primeiro você precisa vir a Ele, depois você vai para o ministério que Ele estará lhe concedendo. Quem dá o ministério? Aquele que chama para si. Ele primeiro chama para Ele. Ele primeiro chama para estar perto dEle. Ele primeiro chama para estar junto dEle. Ele primeiro chama para se relacionar com Ele. Quem dá o ministério? O Senhor Jesus. E dentro desta listagem, mencionada por Paulo no capítulo 4, versículo 11, se os irmãos fizerem uma leitura minuciosa do texto de Mateus, do texto de Marcos, do texto de Lucas e do texto de João, os irmãos perceberão que todos os ministérios mencionados por Paulo no capítulo 4, versículo 11 da carta dele aos Efésios, são ministérios que Jesus cumpriu, e cumpriu de maneira plena, e cumpriu de maneira perfeita, e cumpriu de maneira poderosa. Ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor, e ele foi mestre por excelência. Então ele está concedendo aquilo que ele exerceu, ele está distribuindo para aqueles que estão no seio da igreja, aquilo que ele mesmo realizou, aquilo que ele mesmo executou, aquilo que ele mesmo cumpriu, e cumpriu de forma excelente. Por isso, já dizia o querido pastor Gesiel Nunes Gomes, ministério, ele não pode ser bom, ministério, ele não pode ser ótimo, ministério à luz da Bíblia, ele precisa ser excelente, porque aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então Jesus está distribuindo aquilo que ele mesmo cumpriu, aquilo que ele mesmo realizou, e quando ele concede para que aqueles que recebem execute da maneira que ele executou. Quando ele concede o ministério, ele concede àqueles que recebem, ele quer que estes executem o ministério da maneira que ele executou, com excelência, com excelência, com excelência. E quando Paulo, ele diz acerca destes ministérios que são distribuídos no seio da igreja, fazendo aqui uma aplicação prática para nós. Nós não queremos título, pastor Vanderlei, de apóstolos. Não queremos título de apóstolos. Não queremos títulos de profetas. Não queremos títulos de evangelistas. Não queremos títulos de pastores. Não queremos títulos de mestres. Mas queremos ministérios. Queremos cumpri-los, e cumpri-los com excelência. Porque estes ministérios manifestos no seio da igreja é o seguinte: Jesus quer que tenhamos a fidelidade de um apóstolo, a coragem de um profeta, a determinação de um evangelista, o zelo de um pastor e a perícia de um mestre. Oh, glória a Jesus de Nazaré! Jesus está dizendo: eu distribuo destes ministérios no seio da minha igreja, para que aqueles que recebem tenha
a fidelidade de um apóstolo, a coragem de um profeta, a determinação de um evangelista, um zelo de um pastor, mas a perícia de um mestre. Quem dá o ministério? Jesus. Isto está com Ele. Isto não está conosco. Podemos dar títulos, rotulação, mas ministério, só Jesus dá. E Ele sabe a quem Ele dá o ministério. Quem dá o ministério? Jesus. A quem Ele dá o ministério? Capítulo 3, versículo 13 do texto de Marcos diz: chamou para si os que Ele quis. É a quem Ele quer. Alguém pode até não gostar, mas Ele deu o ministério. Alguém pode até ficar incomodado, mas Ele deu o ministério. Alguém pode até fazer bico, mas Ele deu o ministério. Alguém pode até ficar enciumado, mas Ele deu o ministério. Alguém pode até torcer a cara, mas Ele deu o ministério. Se tiver que reclamar, vai reclamar com o Senhor da igreja. Agora surge uma pergunta: por que você fica amedrontado? Por que você fica recuado? Não foi Ele quem te deu o ministério? Então cumpra este ministério com excelência. Cumpra este ministério debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Você independe de microfone na mão para cumprir o seu ministério. Você independe de cargo na igreja local para cumprir o seu ministério. Você recebeu o ministério do alto. Você recebeu o ministério de Cristo. Você recebeu o ministério de Jesus. Então cumpra este ministério. E chamou para si os que Ele quis. Aí o texto diz: e vieram a Ele. Eu ouço, mas vou. Eu ouço e atendo o chamado dele. Porque uma coisa é ouvir o chamado, outra coisa é atender. Muitos ouvem o chamado, mas não atendem. Outros não ouvem e querem atender. Já outros ouvem e atendem e cumprem com excelência. Lembro-me que, quando no começo do ministério, já há algum tempo atrás, eu nunca pedi, pastor Vanderlei, a Jesus para fazer de mim um pastor. O Senhor sabe tanto quanto eu, os companheiros que aqui estão também sabem, que quando nós estamos lá no começo do ministério, o nosso pedido a Ele: Senhor, me dá unção para fazer a Tua obra. Me dá unção para fazer a Tua obra. Eu preciso de unção para fazer a Tua obra. Eu preciso de poder para fazer a Tua obra. Hoje a oração está diferente. Senhor, eu preciso de títulos. Senhor, o pastor precisa me ver. O pastor precisa me colocar neste cargo. O pastor precisa me ordenar à convenção, senão não tem como eu fazer. Está invertido. Mas aqueles que verdadeiramente são chamados por Jesus, eles fazem sem estar, porque são. Vou repetir: eles fazem sem estar, porque são. Não estão em determinadas posições, mas são chamados por Jesus, por isso fazem. E fazem debaixo da graça, e fazem debaixo da unção do Espírito. Deixa eu caminhar para o final, amados.
Quem dá o ministério? Jesus. A quem dá o ministério? Os que Ele quer, os que venham a Ele. Para que Ele dá o ministério? Ele dá um ministério para que estes ministérios sirvam a igreja. Não é o contrário. Não é a igreja que nasceu para o ministério. É o ministério que nasceu para a igreja. Não é a igreja que serve o nosso ministério. É o nosso ministério que serve a igreja. Porque tem muita gente pensando que a igreja tem que servir o ministério dele. Isto é qualquer coisa, menos ministério. Mas é o ministério que a pessoa recebe, que precisa servir a igreja. Aquilo que a gente recebe de Cristo precisa estar à inteira disposição da obra. Aquilo que você recebeu de Jesus precisa estar à inteira disposição da obra. Não foi Ele quem te deu? E nós estamos vivendo um tempo muito preocupante, porque nós temos duas realidades de igrejas nos nossos dias. Nós temos a igreja cujo útero, estou usando uma linguagem figurada, uma igreja cujo útero ministerial é fértil, e uma igreja cujo útero ministerial é estéril. Esta igreja cujo útero ministerial é fértil, ela não fabrica ministério, ela gera. Há uma grande diferença entre ministério gerado e ministério fabricado. Porque todo ministério que é fabricado, ele já quer aparecer grande. Todo ministério que é fabricado, ele é fabricado para funcionar no automático. Todo ministério que é fabricado, ele não passa pelas dores do ministério. Agora o ministério gerado não. Ministério gerado, ele nasce com dores. Ministério fabricado quer holofote, quer luz de neon, quer aplausos, quer exibicionismo. Ministério gerado nasce com dores. Ministério gerado passa pelo processo do crescimento. Ministério gerado conhece quarto secreto. Ministério gerado sabe o que é crescer, sabe o que é sofrer e sabe o que é servir. Ministério fabricado quer ser servido. Ministério gerado quer servir. E o Senhor da igreja, Ele está declarando a esta igreja local: esta igreja possui um útero fértil para gerar poderosos ministérios para a minha obra. E glorificamos o nome do Senhor, porque esta igreja de fato tem sido uma igreja, pastor Vanderlei, cujo útero é um útero fértil. Aqui nós não fabricamos ministérios. Aqui os ministérios são gerados por obra do Espírito Santo. Quanto mais bíblica for esta igreja, mais ministérios bíblicos serão gerados nesta igreja. Quanto mais comprometida for esta igreja, mais ministérios comprometidos serão gerados no seio desta igreja, porque esta igreja é uma igreja cujo útero ministerial é fértil, não fabrica, mas gera. E Ele está dando o ministério, e este ministério será dinâmico, operante, eficiente, próspero, frutífero.
E o Senhor da igreja está concedendo ministérios a nós. Para quê? Capítulo 4, versículo 12, vou terminar agora. Para que ele está concedendo ministérios? Capítulo 4, versículo 12, o texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Que ministério, irmãos? Que ministério é esse que é capaz de aperfeiçoar quem já é santo? Que ministério é este? É o ministério cumprido dentro dos moldes daquilo que Cristo propõe. É o ministério cumprido não com seus próprios ideais, não com a sua própria ideologia, com a sua própria mentalidade, com seus achismos, mas um ministério cumprido dentro do modelo de Cristo. Aí Paulo diz: este ministério ou estes ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos. Ele será tão eficiente, ele será tão percussiente, ele será tão profundo, que ele é capaz de aperfeiçoar quem já é santo. Quantos quer cumprir um ministério deste? Diga graças a Deus. Diga: eu recebo. Eu também recebo. Ele está concedendo o ministério para a obra. Na versão portuguesa diz: para a obra do ministério. O texto grego diz: para a obra de ministério. Há uma diferença, porque para a obra do ministério parece que é apenas os oficiais, os obreiros, mas para a obra de ministério, a ideia no grego ali é para todos aqueles que recebem, independentemente aqueles que são titularizados ou aqueles que não possuem títulos, mas receberam o ministério do Senhor Jesus. Para a obra de ministério, todos podem trabalhar na seara do mestre, todos podem executar uma obra na seara do bom mestre, porque ele distribui dos seus dons a quem ele quer. E último, em terceiro lugar, não apenas para o aperfeiçoamento dos santos, não apenas para a obra de ministério, mas também para a edificação do corpo. Porque o ministério que recebemos é para construir, não para destruir. Olha a linguagem que Paulo está usando aqui. Ele está usando uma linguagem arquitetônica. Ele está falando de edificação. Ele está falando de um edifício. Ele está falando de uma obra que está sendo feita. E estes ministérios contribuirão para que esta obra continue crescendo, para que esta obra continue sendo edificada. Então, o ministério que a gente recebe não é para a destruição. Ministério que promove destruição no seio de igreja local não é ministério, é outra coisa, porque o ministério que é exercido por aquele que recebe do Senhor Jesus é para a edificação do corpo. Jesus não nos chamou para destruir, Jesus nos chamou para construir, para edificar. Quantos podem dizer amém? Eu quero parar por aqui. Meus amados, Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que aqui estão. Deus continue sendo louvado pela vida de cada um. Nosso querido pastor Vanderlei